E eu queria passar agora para a Ana Priscila Prado. Esse evento aqui foi pensado, foi dado total autonomia ao TAI, né, para montar o evento. A Lana, de novo, a quem agradeço, que fez os contatos todos, mas eu devo dizer que, no caso da Ana Priscila, foi o único pedido que Valéria e eu fizemos ao TAI, né? Se fosse possível, colocar a Ana Priscila na mesa. E eu vou explicar por quê. Porque eu assisti uma palestra dela, Valéria, passei para a Valéria depois, Valéria assistiu, gostou muito também, uma palestra genial, em que ela traz, assim, consegue fazer uma relação entre tributação, né? Às vezes direito tributário é chato, eu sei que eu sou procuradora da Fazenda, mas a gente tem que falar, né? Às vezes é chato mesmo, mas ela consegue deixar o direito tributário, fazer quase que um romance do direito tributário, fazendo associação com a teoria de gênero, com outros livros que são referências quando a gente fala em gênero hoje, no Brasil e no mundo. Então, queria chamar aqui para falar para vocês a Ana Priscila Prado, que é professora de Direito Constitucional e Tributário, ela é integrante do grupo de tributação e gênero, e também coordenadora do Tributec, que é um grupo de pesquisa de tributação e tecnologia em Pernambuco. O Leão do Norte, como sempre, trazendo grandes mulheres batalhadoras para agregar conhecimento. Priscila, a palavra está com você. Obrigada por ter aceitado o convite, viu? Bom dia a todos e todas. Bia, eu agradeço demais o convite. Fico muito feliz e lisonjeada com todas essas palavras. Fiquei até constrangida, né, de como é que eu vou começar a falar depois dessa apresentação e uma grande responsabilidade, principalmente falar depois de Pilar, que é sempre impecável, né? E a gente teve, a pandemia nos deu essa possibilidade de encontros, né? E a gente acabou se encontrando. E eu mandei uma mensagem bem cara de pau para a Pilar, dizendo assim: olha, a gente é muito parecido nas formas que a gente constrói o direito tributário, e convidei logo ela para uma live. E daí a gente fez esse encontro, e eu vou dizer a ela que eu jamais vou separar, né? Que ela agora vai ter que me aguentar durante um bom tempo. Então, eu queria dizer para mim que é uma felicidade muito grande a gente estar aqui partilhando esse espaço. A mim, hoje, foi incumbida falar sobre a cilada, né, o fechamento, a cilada do Sistema Tributário Nacional. E essa minha fala ela foi construída a partir de 5 marcos de referencial teórico. Então, aqui hoje, na construção da fala, eu vou utilizar Gimamanda, o perigo de uma história única, eu vou utilizar os custos do direito, porque a liberdade depende dos impostos, de Holmes, vou utilizar desigualdade, mulher, né, e liberdades, né, de professor Regis de Oliveira, na verdade, a liberdade no direito. Um livro interessantíssimo, para quem não conhece, recomendo, e que discute essa questão de mulheres no campo também, tem um capítulo que é uma questão da sociologia tributária, né, uma sociologia da questão tributária no Brasil, de Daniela Olímpio, e como não podia deixar de falar das bruxas, Caliban e as Bruxas, de Silvia Federici. Então, eu vou espelhar aqui a tela, né, eu fiz uma pequena apresentação, fiquei na dúvida se eu ia usar, se eu não ia usar, e depois eu resolvi utilizar. Então, a fala toda ela vai ser contextualizada a partir da ótica de Gimamanda, num livro chamado O Perigo de uma História Única. E é a partir daí que eu vou começar as nossas indagações sobre essa cilada do sistema tributário nacional. E aí é importante a gente contextualizar o livro, né? O que é que Gimamanda ela traz no Perigo da História Única? Ela está ali relatando exatamente a narrativa de como a mídia, né, como os países veem o povo africano, como a história da África ela é representada no mundo todo apenas como uma história ali de sofrimento. E aí, Gimamanda, ela diz, olha, como é que a gente constrói uma história única? E aí ela começa a indagar no livro, que a gente constrói uma história única no momento que a gente mostra um povo como uma coisa, né? Uma coisa só, sem parar, e é isso que se torna efetivamente esse povo. E aí Gimamanda, mais na frente no livro, ela diz, olha, a gente não tem como falar da perspectiva da construção de uma história única se a gente não falar por relações de poder. Né? A história única, ela é contada a partir de uma perspectiva de poder. E esse poder, ele habilita especificamente, não apenas para contar a história de outra pessoa, mas também para fazer com que ela seja uma história definitiva. E é a partir daí que eu começo a relação dessa história única do direito tributário.
Como é que o direito tributário ele é construído a partir de uma história única e como essa história única ela constrói, ela desenvolve, né, a cilada do sistema tributário nacional. Por quê? Porque o direito tributário, historicamente, ele é contado a partir de uma narrativa masculina. Então, a dogmática tributária ela é estruturada a partir de uma dogmaticidade masculina, a qual foi nos ensinado nas cátedras, nas academias, basicamente 3 premissas de construção do direito tributário. Primeiro, que o direito tributário é um campo neutro e racional, ele não deve dialogar com os valores de justiça e ele também não é um campo de sentimento, então não é um campo que está apegado aos afetos, ele é um campo embrutecido. A segunda premissa que se estabelece nessa narrativa de uma história única do modelo de tributação, da dogmática tributária no Brasil, é que a gente tem que estudar o direito tributário sobre uma ótica da sua complexidade, né, ou sobre a ótica da busca de lacunas para tentar ali realizar um planejamento para que atividades econômicas paguem menos tributo. E a terceira premissa que nos ensinam tradicionalmente dentro da dogmática do direito tributário é entender que esse direito tributário ele não deve concretizar os valores constitucionais estabelecidos ali no artigo 3º como os objetivos dessa República Federativa Brasileira. Essa história única que ela é contada até então dentro da perspectiva do direito tributário faz com que a gente tenha uma dissociação entre o que o professor Regis Oliveira fala de direito formal e direito existente. No seu livro, quando ele estabelece as desigualdades sociais, a mulher, né, e a liberdade no direito, ele constrói ali a perspectiva do direito financeiro e a história que se narra no direito financeiro e que ela se aplica especificamente ao direito tributário. Ele vai dizer, olha, o direito formal não deve se importar com o direito existente. É o que dizem, é o que nos contam, é a história narrada. A forma é uma mera conexão ali de normas, e é o que prevalece. O mundo real ele é praticamente irrelevante dentro da construção do direito financeiro e aqui, né, na narrativa que é construída dentro do direito tributário. É como se a associação do direito tributário e desigualdades, a associação do direito tributário e valores constitucionais é como se fosse algo que pertencesse ao mundo pré-jurídico ou pertencesse ao mundo do pré-direito, mas que isso não fizesse parte do direito tributário. E qual o problema da construção de uma história única a partir dentro dessa dogmaticidade do direito tributário? É que essa história única, ela constrói estereótipos. Essa história única, no momento que ela constrói estereótipos, não significa dizer que esses estereótipos eles são verdadeiros ou falsos, mas ao certo é que esses estereótipos eles são plenamente incompletos. E que eles fazem com que essa história única se torne a única história. E aí, quando a gente começa a imaginar, e como a gente começa, melhor dizendo, a investigar, né, a ideologia de construção do sistema tributário brasileiro em 1988, e a gente começa a compreender que esse direito tributário ele tem uma natureza instrumental, ele é um dos instrumentos responsáveis em concretizar, né, os valores constitucionais do constitucionalismo de transformação social, estabelecido em 1988, a gente começa a entender que esse direito tributário, ele não se sustenta aquém dos muros do seu próprio sistema, como bem destaca a professora Daniela Olímpio, num livro brilhante chamado uma sociologia da questão tributária no Brasil. A gente começa a entender que esse direito tributário ele não se sustenta dentro dos seus próprios muros, ele nem faz parte dentro daquela dogmática perfeita, né, que se cria. E aí, quando a gente começa a entender que essa história única, contada até aqui do direito tributário, ela é uma história incompleta, completamente incompleta, né? Significa dizer que essa história única ela se torna mais incompleta ainda quando interseccionamos o direito tributário com gênero, com raça e com classe. Como é que esse direito tributário ele contribui para a construção ali de uma cilada que aprisiona os corpos femininos? É que essa história única, ela retira a dignidade das pessoas. É que no momento que essa história única ela é contada reiteradamente, ela se transforma basicamente numa verdade absoluta. E no momento que ela se transforma em uma verdade absoluta, ela é contada a partir de um prisma da dominação masculina. Ela é contada a partir de uma sociedade patriarcal. E aí, basta a gente ver vários elementos históricos e vários exemplos históricos da construção das histórias únicas sobre as mulheres. Porque aqui, então, a gente não lembrar dos caças às bruxas.
né? O que aconteceu exatamente no caça às bruxas ali do século XVI, do século XVII, quando a gente teve a formação das famílias nucleares, e a gente teve a apropriação do Estado da capacidade reprodutiva feminina. Por quê? Porque nós, enquanto mulheres, e eu costumo dizer aqui, todas nós somos bruxas, né? Afinal de contas, todas nós somos subjetivadas dentro de uma sociedade patriarcal, todas nós, mulheres, somos, em algum momento histórico, esses sujeitos femininos, eles são postos ali enquanto hereges, enquanto curandeiras, enquanto feiticeiras, né, que feitiçam os homens, né, enquanto mulheres livres sexualmente, que na sociedade brasileira, pejorativamente, são chamadas de mulheres putas, ou a construção do identitário de mulheres virgens, né, aquelas mulheres que servem única e exclusivamente para casar e servir aos seus maridos, mas que elas não podem manifestar uma relação de desejo dentro dessa relação sexual, dentro de uma perspectiva heteronormativa entre homens e mulheres. No momento que eu tenho essa sujeição desses sujeitos femininos dentro de uma estrutura patriarcal, a gente destrói a existência de mulheres reais. Mulheres como nós, como todas nós que estamos aqui, né? Quem está aqui dividindo comigo o painel, para quem está assistindo, nós mulheres reais, mulheres de carne e osso, mulheres que temos fragilidades, mulheres que temos desejo, mulheres que somos formadas de vulnerabilidades, que temos vontades. Essas mulheres reais, nós mulheres reais, a gente não existe dentro da narrativa de uma história única. E aí, aqui, eu costumo muito utilizar Silvia Frederici em Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpos e Acumulação Primitiva, porque na construção do ideário de bruxa, na narrativa de uma história única, essa construção do ideário de bruxa faz com que a Silvia Frederici ela traga para a gente 3 premissas a partir da ótica feminista de Frederici, né, do processo de acumulação primitiva. E como essas 3 premissas, elas se linkam especificamente à cilada que aprisiona esses corpos femininos. Silvia Frederici, ela vai dizer para a gente que no momento que a gente teve o processo da instalação da ordem capitalista e o processo de acumulação primitiva, nós temos ali a construção de uma nova ordem patriarcal. No momento que a gente tem a construção dessa nova ordem patriarcal, a gente exclui as mulheres do espaço público, então a gente exclui as mulheres da praça pública e a gente coloca as mulheres na perspectiva do trabalho doméstico. E cria ali nessa perspectiva do trabalho doméstico como se a casa, né, fosse um ambiente de proteção feminina, é o ambiente em que a mulher estaria protegida. E a gente cria, né, aquele sinônimo lindo e feliz da rainha do lar, da mulher que consegue, ao mesmo tempo, cuidar da casa e cuidar dos seus filhos e cuidar dos maridos, né, com a maior felicidade do mundo na construção desse ideário de rainha do lar, como se fosse esse o único destino das mulheres. A partir do momento da construção dessa nova ordem patriarcal, a gente também passa a ter uma divisão sexual do trabalho, onde esse trabalho doméstico ele permanece com a mulher, né, dentro da economia do cuidado, como o Pilar falou anteriormente, e o homem passa a ser o grande provedor dentro dessa estrutura, e ele vai à praça pública e ele se estabelece ali dentro de um trabalho remunerado. Então, essa é uma das primeiras premissas trazidas por Silvia Frederici ao analisar a conjuntura da formação do ideário das bruxas, né, da formação desses sujeitos femininos. A segunda premissa que ela estabelece é que, na hora que a gente tem a formação das famílias nucleares, a gente tem a apropriação pelo Estado do processo reprodutivo feminino, da capacidade reprodutiva. As mulheres acabam se transformando em máquinas reprodutivas de geração, de criação de novos trabalhadores que precisam ser colocados na sociedade para se transformar em novos trabalhadores dentro daquela nova ordem capitalista. Então, esses corpos femininos, eles passam a não pertencer às mulheres. E se a gente pensar, os nossos corpos nunca pertenceram a nós, nem atualmente. Esses corpos femininos, eles pertencem ao outro, e esse outro é um homem. E aí, nesse processo de acumulação primitiva, essas mulheres, elas se tornam em máquinas de reprodução de trabalhadores. A terceira premissa trazida por Silvia Frederici, e essa eu acho que é uma das premissas mais latentes e que a gente consegue visualizar
de forma mais clara a relação de tributação e gênero é quando Silvia Frederici, ela analisa as raízes de dominação masculina. Ela diz, olha, a raiz de dominação masculina, se a gente quiser entender, basta a gente olhar para a construção do corpo feminino. Como se constrói a identidade ao longo das sociedades, das histórias humanas, como se constrói a identidade do que é ser feminina, do que é ser mulher, do que é ser reconhecida enquanto mulher na sociedade. Né? A partir ali da adoção de um determinado tipo de comportamento, do uso de determinadas roupas, né, do uso de determinadas cores, né, da forma de como as mulheres precisam se comportar. Afinal de contas, as mulheres elas precisam estar sempre bem comportadas, sempre bem vestidas, sempre com o cabelo impecável, né, sempre com as pernas cruzadas. Né? Isso é um comportamento que imputa às crianças desde pequena. É quando você tem uma filha menina e de repente ela está com um vestido, a primeira coisa que se faz é exatamente punir, brigar com essa menina para que ela se comporte igual uma dama, né? Uma lady. Ela especificamente, ela precisa ficar ali com suas pernas cruzadas. Ela não pode ficar com as pernas abertas porque ela atrai a atenção de meninos. Quando a gente, na realidade, não consegue educar os meninos para dizer que o corpo da mulher pertence a ela e que esse corpo ele precisa ser respeitado, independentemente como essa mulher está vestida ou como essa mulher se comporta. Então, Silvia Frederici, ela diz, olha, a última fronteira de dominação capitalista dentro de um processo de emancipação feminina, principalmente a partir da segunda onda dos feminismos, a partir do feminismo liberal, é a apropriação desse corpo da mulher, né? É o reforço da construção dessa identidade do que é ser mulher. Todas essas premissas trazidas por Silvia Frederici são premissas que vão ligar especificamente os vieses de gênero no ambiente da tributação. Todas essas premissas, elas vão linkar para a gente os vieses explícitos e implícitos de gênero a partir de uma perspectiva de uma legislação tributária, que pode trazer esses vieses de forma clara e evidente, explícita, ou pode trazer esses vieses quase como invisibilizados, né, sutis, ali dentro da construção da normativa tributária. E aí é importante a gente refletir se esse sistema tributário nacional redesenhado na Constituição de 1988, principalmente entendendo o papel que essa Constituição ela desenvolve a partir desse constitucionalismo transformativo, e por que eu digo que essa Constituição ela foi desenhada a partir de um constitucionalismo de transformação, porque que pese nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte majoritariamente conservadora, com 26 participação de mulheres, com 26 mulheres apenas constituintes, e com uma bancada majoritariamente conservadora, foi se estabelecido consensos políticos para que essa Constituição ela nascesse como uma Constituição progressista, uma Constituição que consagrasse direitos fundamentais e direitos humanos fundamentais, uma Constituição que traz pela primeira vez o ideário da igualdade entre homens e mulheres ao longo da história do constitucionalismo brasileiro, ao longo das 6 constituições que nós tivemos anteriores. Essa foi a única constituição que traz o ideário da igualdade, porque esse tema ele sempre fez parte, ele sempre perpassou a história do constitucionalismo brasileiro. A gente precisa lembrar só, por exemplo, que no momento que o Brasil se transforma independente, no momento que o Brasil se transforma império ali português, né, e nos debates da Constituinte brasileira ainda de 1823, nós tínhamos alguns homens que traziam essa pauta para o debate na Constituição Imperial. José Bonifácio era um deles que dizia, olha, como é que eu vou submeter as mulheres a leis se essas mulheres elas não participam do processo de elaboração normativa, se essas mulheres elas não dão o consentimento. Como é que eu vou fazer com que as mulheres submetam a uma legislação se elas não participam desse processo, se elas não dão o consentimento a isso? Então, essa preocupação da presença da mulher no constitucionalismo brasileiro, ele foi pauta de debate ao longo da nossa história constitucional, e ela se perfaz, né, ela se concretiza a partir de muita luta, né, de muito sangue e suor de tantas ancestrais nossas, a chegar nessa Constituição de 1988 e com o trabalho das 26 constituintes, conseguirem consagrar essa igualdade entre homens e mulheres. E por que eu estou fazendo esse questionamento? Para que a gente entenda que esse texto constitucional ele não é uma carta poética, ele não é uma promessa. Esse texto constitucional ele precisa ser efetivamente concretizado. E o próprio Supremo Tribunal Federal,
ao longo de várias ações diretas de inconstitucionalidade, ao longo de várias ADPFs, eu acho que a mais emblemática é a ADPF 45 de 2004, que teve a relatoria de Celso de Mello, onde Celso de Mello ele constrói um voto dizendo, olha, a Constituição ela não é um signo, não é ali uma carta de intenções, ela não é uma promessa, ela precisa ser concretizada. E é exatamente porque essa Constituição ela nasce a partir dessa ideologia, a partir dessa perspectiva neoconstitucional, é que todos os microsistemas do direito precisam concretizar esses valores constitucionais. E o direito tributário, ele é parte integrante deste processo. O direito tributário, ele é um microsistema que não pode ser analisado como essa história única foi construída até aqui. O direito tributário ele foi analisado até aqui dissociado dos valores constitucionais, porque a gente sempre teve uma dogmática única construída, que era a dogmática de análise literal do Código Tributário Nacional, de uma norma infraconstitucional. Mas a gente precisa entender que esse Código Tributário de 66, ele é valorado a partir do Ideário Constitucional de 1988, e a ele eu preciso dar a concretude, a decantação, né, a substanciação desse direito tributário na realidade social. E aí o questionamento que eu faço é, nessa construção dessa história única, majoritariamente desenhada por teóricos no direito tributário, a partir de uma dogmática racionalizante e literal, será que esse sistema tributário nacional, ele efetivamente conseguiu, ao longo desses quase 33 anos de constitucionalismo transformativo, reduzir desigualdades sociais, ou especificamente reduzir desigualdades de gênero, ou como esse sistema tributário nacional ele é materializado na realidade, se ele não é um dos elementos que aprofunda essas desigualdades sociais, e especificamente as desigualdades de gênero, de raça e de classe. Existe um distanciamento entre o que a gente chama de direito oficial, aquele direito que está escrito, e o direito vivo, é o direito que pulsa, é aquilo que está na realidade. E aí, para que a gente possa dar sentimento a esse campo, narrado historicamente a partir dessa história única, é necessário que a gente trabalhe o direito tributário no campo do afeto. É necessário que a gente trabalhe o direito tributário a partir de uma perspectiva de humanização desse direito. E aí, essas premissas trazidas por Silva Frederici, analisando o caça às bruxas do século XVI e XVII, permanecem até hoje, no pleno século XXI, no momento que eu analiso a tributação direta e a tributação indireta, e como essa tributação ela aprisiona as mulheres, seja na perspectiva ali do imposto de renda, como Pilar muito bem trabalhou, seja a partir da perspectiva da economia do cuidado, porque as duas primeiras premissas trazidas por Silvia é a divisão sexual do trabalho, pertencente à mulher o trabalho doméstico e a transformação das mulheres ali em máquinas reprodutivas. Essas duas premissas, né, que analisam os caças às bruxas, elas permanecem até hoje, no momento que a gente consegue identificar os vieses de gênero na tributação direta, na legislação do imposto de renda, na perspectiva sobre a tributação da pensão alimentícia, na perspectiva do não reconhecimento do trabalho doméstico como um trabalho valorizado, né, que precisa ser ali remunerado, nem que seja indiretamente, e mais presente ainda é a terceira premissa trazida por Silva Frederici, e é aí onde mora, né, todo esse ideário dessa cilada do sistema, é a detenção do corpo feminino. A detenção do corpo feminino, a construção da ideia, né, do signo do que é ser mulher, vincula especificamente o que Pilar já trouxe aqui, que é o debate vinculado à Pink Tax. A Pink Tax, naturalmente, no sistema brasileiro, é muito naturalizada, né? A Pink Tax ela acaba sendo tratada como um fenômeno meramente mercadológico, não é um imposto específico, não é uma taxa específica, mas existe uma relação indireta com o direito tributário. Especificamente quando eu corto essa análise da Pink Tax e insiro ela dentro da realidade brasileira, entendendo que dentro do Brasil a gente tem uma carga tributária de arrecadação referente ao PIB de mais de 48% cunhada na tributação sobre o consumo. No momento que eu tenho uma tributação baseada no consumo, onde o valor desse Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, ou IPI, que são os dois impostos invisíveis ali no preço
dessas mercadorias. E no momento que os produtos femininos, que mesmo tendo os mesmos fabricantes, as mesmas especificações técnicas e a mesma destinação, o produto feminino é mais caro porque ele é rosa, significa dizer que há um viés de gênero indireto na construção ou na formação dessa precificação dos produtos femininos, fazendo com que nós, mulheres, a gente seja muito mais afetada no sistema tributário, na tributação indireta do que os homens, porque os nossos produtos são mais caros. Os nossos produtos são mais caros não porque o mercado assim acha que é porque é uma reprodução de uma ótica patriarcal. A construção mercadológica, ela decorre desse poder de apropriação do corpo feminino, como eu disse, que não pertence a nós, pertence ao outro. E esse outro são os homens, historicamente, que ocupam esse campo econômico, mercadológico. E aí faz com que as mulheres paguem muito mais tributo do que os homens, sejam assim nos itens de higiene pessoal, sejam assim nos brinquedos, sejam assim nos jogos, né? Começando por a pesquisa que foi realizada em Nova York, em 2016, mulheres pagam 7% a mais do que homens em itens, né, femininos e masculinos. Quando esses itens são de higiene pessoal, mulheres pagam 13% a mais. Essa mesma pesquisa ela foi realizada no Brasil, né, em 2008, a partir da Escola de Marketing, a partir da Escola de Publicidade e Marketing, né, e se atestou que o Brasil, na realidade, as mulheres pagam, né, 12,3% a mais em produtos femininos. Essa mesma pesquisa também foi analisada no Reino Unido, né, o The Time fez uma pesquisa e atestou que, em regra, as mulheres pagam 37% a mais em produtos vinculados às mulheres. Isso faz com que a gente compreenda que esse caça às bruxas e essas premissas que foram estabelecidas ali por Silvia Frederici, analisando o século XVI e XVII, ele está cada vez mais latente, né? E ele é invisibilizado, ele recorta todas as estruturas do direito brasileiro e recorta as estruturas tributárias. Para a gente entender como a narrativa da construção de uma história única, que faz com que as mulheres não pertencem em regra, ou não tenham visibilidade dentro dessa dogmática tributária, faz com que a gente, ao delongar do tempo, reproduza e naturalize essa história única. A Pink Tax, ela faz parte da construção de uma história única. E aí, minha grande questão, já me decorrendo para o final, né, porque eu já estou com 24 minutos de fala, e aí, minha grande questão e como é que a gente acaba com essa cilada do sistema tributário nacional? Buscando um equilíbrio de narrativas. Gimamanda, ela fala, é necessário que a gente busque um equilíbrio de histórias. É necessário que as mulheres elas tenham representação nesse papel da dogmática do direito tributário. E que as mulheres consigam analisar o direito tributário a partir de uma ótica feminina, né? E a gente consiga ter um equilíbrio narrativo nessa construção. Entender o sistema tributário nacional e a sua natureza como uma natureza instrumental que decanta na realidade os valores constitucionais e passar a entender que esse sistema, ele também é responsável pela redução das desigualdades sociais, pela redução das desigualdades regionais, pela erradicação da pobreza e da marginalização e também pela promoção do bem de todos, sem qualquer forma de preconceito, é essencial para que a gente tenha uma nova construção narrativa ou equilibre as histórias narrativas dentro da perspectiva tributária. O direito tributário vai resolver todos os problemas? Por óbvio que não. É o direito tributário que vai resolver todos os problemas da desigualdade social, todos os problemas da desigualdade de gênero? Não. Mas é óbvio que ele não pode estar dissociado desse debate. É necessário que a gente entenda que a construção de políticas públicas que efetivam direitos fundamentais, elas são atreladas a um debate também tributário, né? Muita gente discute, mas isso é um problema de política pública, mas a gente tem que pensar, né? E aqui eu vou citar Holmes, né? Que os direitos eles não dão em árvores. Eu não saio aqui da minha casa, vou na rua e vou lá na árvore e pego uma fruta e eu vou ter ali o direito à educação, o direito à saúde, o direito à igualdade de gênero, né, o direito à moradia. Direitos não dão em árvores, direitos não são gratuitos, os direitos implicam em custos. Políticas públicas implicam em custos, e esses custos, eles são custeados, né, por arrecadação de receita tributária. Então, o direito tributário ele é parte intrínseco desse debate, né? É necessário entender que ele tem um papel efetivo na concretização de uma transformação social. Ele tem um papel crucial na transformação social e na libertação de vidas humanas. E aí o que eu tenho para dizer a vocês e finalizar hoje, dentro dessas reflexões, é que inclusive parafraseando Gimamanda, quando a gente rejeita a história única, né, do direito tributário, a gente começa a perceber que essa história única ela nunca existiu.
que essa história única ela foi uma narrativa construída, que essa história única nunca fez parte desse sistema tributário nacional. E no momento que a gente passa a rejeitar essa história única, a gente reaviva, né, essa perspectiva do sistema quase como um paraíso, né, e quase como um paraíso, dando a ele o valor que ele efetivamente se propõe, que é a manutenção viva da alma constitucional, que a gente siga, né, reconstruindo, que a gente siga reconstruindo a história e assim a gente siga efetivamente rejeitando essa história única, porque é assim que a gente vai construir um novo paradigma social. Enfim, muito obrigada. Ana, não esperava menos. Olha, parabéns, mesmo. Eu fico até sem palavras, né? É difícil falar depois, mas enfim, a gente está caminhando aí para o encerramento do evento, mas antes disso, preciso de um minuto só. Primeiro, dizer para você que eu gostaria de ter sido sua aluna no Direito Tributário. Olha que eu tive excelentes professores de Direito Tributário, fui aluna do professor Carrasa, na PUC, excelente professor, mas realmente falta perspectiva de gênero, não? Falta perspectiva de raça, classe e gênero no estudo do direito, né? E eu entendo que, embora o direito seja muito conservador, ele tem uma potência transformadora excepcional, que você não encontra. Claro que você encontra em outras ciências humanas, especialmente quando a gente consegue fazer essa interdisciplinariedade, mas o direito, enfim, tem o, né? A gente trabalha com não com o poder moral, né? Mas o poder de Estado, a força mesmo, né? Daí essa capacidade transformadora, especialmente no Brasil depois da Constituição de 88. Então, assim, eu estou encantada com a sua palestra, e estava tendo umas ideias aqui quando você estava falando. Bom, antes de mais nada, mostrar o livro, um dos livros a que você se referiu, que é o Caliban e a Bruxa. Esse livro eu acho incrível, além de ser lindo, porque essa editora faz um trabalho, essa aqui eu rabisquei porque eu rabisco meus livros, mas enfim, faz um trabalho lindo. Então, quem se interessar da editora Elefante, é maravilhoso, vale muito a pena ler. E eu queria fazer aqui um pedido para o Simprofaz e também para as colegas que atuam em Brasília, para Brasília também, para os nossos chefes, que para integrar essas palestras dessa mesa aqui nos cursos que temos de capacitação durante o ano inteiro, né? Além dos cursos que o TAI faz, enfim, os cursos que a gente tem, eu gostaria muito que uma parte que essas palestras fossem destacadas. A gente precisa pensar como fazer isso, né? E integrar nos cursos de capacitação durante o ano, não necessariamente nos cursos específicos do Dia Internacional da Mulher, ou de raça e tributação, ou de gênero e tributação, mas entender o direito tributário além das fronteiras que a gente normalmente está acostumado a lidar. Então, fica aqui meu pedido registrado, e vamos pensar juntas como fazer isso aí estruturalmente dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional. E agora, de novo, agradecendo todas vocês, de coração mesmo, pela generosidade em participar. Foi incrível, assim, trouxe informações absolutamente relevantes para qualquer pessoa que queira estudar com profundidade o direito tributário no Brasil.